Uma terça-feira que promete e muito para o torcedor vascaíno com relação ao mercado da bola. Até o momento, apenas Serginho, Gary Medel e Maicon foram anunciados pelo Vasco da Gama nesta janela de transferências. E a expectativa, e é claro, a convicção, é de que novos nomes venham aparecer na colina histórica até o dia 3 de agosto. E a madrugada desse dia 18 de julho já foi bastante movimentada, o que indica que durante este dia teremos ainda mais novidades sobre a situação do mercado do nosso Vasco da Gama. Boca Juniors propondo uma troca entre atletas com Vasco. Vem para o Gigante da Colina, o meio-campo e camisa 10 Oscar Romero, e vai para a Argentina o atacante Luca Orediano. Além disso, nomes oferecidos ao Vasco da Gama, o meio-campo que hoje veste a camisa do Sevilha na mesa da diretoria cruzmaltina, Ramon Ángel Dias, o atual técnico cruzmaltino que trouxe junto a ele profissionais de analista de desempenho, analisando nomes no mercado da bola à procura de reforços. Ordem superiores. O Vasco terá que contratar. O problema é que, além de lutar por um mercado que não está favorável e suscetível ao Gigante da Colina, corre também contra o tempo. Nesse Acorda Vascão, iremos deixar você aí muito bem informado sobre as últimas informações do nosso cruzmaltino. Porém, é claro, antes de começar, como sempre fazemos aqui com vocês no canal e como vocês inclusive puderam perceber, será um vídeo bastante citado. Quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, seja muito bem-vindo e se você ainda não é inscrito do canal, vem aqui embaixo, nessa palavrinha inscrever-se, aperte nela e venha se inscrever no canal do Gigante. Conseguimos aí ontem chegar à meta dos 100 mil inscritos no nosso canal e agora, é claro, estamos aí por objetivos maiores, os 110 mil é a nossa principal meta, então vem aqui embaixo, aperte nessa palavrinha, inscrever-se. Além disso, deixe também aqui embaixo seu sininho de notificação ativado, larga o dedo no like, no joinha, no gostei e deixe aqui também nos comentários a sua expectativa com relação a essa janela de transferências. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos no assunto sobre mercado, eu quero trazer informações sobre a rodada do Campeonato Brasileiro. Pois ontem, essa 15ª rodada foi finalizada com o jogo entre Goiás e Atlético Mineiro. E como vocês podem observar, aqui ao lado, está aparecendo na imagem a vocês essa rodada por completo, a tabela do Campeonato Brasileiro após os jogos dessa 15ª rodada. Vemos que mesmo o Vasco não entrando em campo, o Vasco está ainda na 19ª colocação, está apenas 4 pontos de distância do 16º colocado. Ou seja, uma vitória contra a equipe do Atlético Paranaense no próximo domingo e uma vitória contra o América Mineiro nesse jogo atrasado, já que o Vasco não entrou em campo pela 15ª rodada, poderá fazer com que o Vasco saia dessa zona do rebaixamento sem muitas dificuldades. Em apenas 2 rodadas, o Vasco poderá sair da zona do rebaixamento. Não é difícil, torcedor. 4 pontos hoje separam o Vasco do 16º colocado, com uma rodada inclusive a menos. O problema hoje, infelizmente, é quem temos à frente, no comando do futebol. Volto a repetir, 4 pontos não é absolutamente nada, é pouquíssima coisa. O problema é, da onde o Vasco vai tirar esses 4 pontos? Até porque, torcedor, e agora sim entramos no assunto sobre reforços, o Vasco hoje está no dia 18 de julho e apresentou apenas 3 reforços nesta janela de transferências. Gary Medel, Maicon e Serginho. Jogadores de qualidade, principalmente o Gary Medel e o Serginho. Maicon, a gente fica ainda naquela dúvida, naquele receio se realmente servirá, ajudará o Vasco em alguma situação dentro de campo. Porém, torcedor, jogadores que não mudam em nada esse atual momento do Vasco da Gama. E nós temos convicção de que esses atletas não resolverão o problema de um rebaixamento. O Vasco precisa de mais, o Vasco precisa contratar, o Vasco precisa urgentemente reforçar o seu elenco. E restam apenas 15 dias de janela de transferências. Então, torcedor, esse sonho de se livrar da zona do rebaixamento não é difícil. É um sonho, inclusive, muito próximo. O grande problema é quem hoje comanda esse sonho do torcedor cruzmaltino. E antes só de entrarmos no assunto sobre chegadas, trazendo informações sobre o mercado, porém
sobre saídas, porque até o momento são as informações concretas que nós temos. Além, é claro, da venda do Pedro Raul ao Toluca do México pelo valor de 25 milhões de reais. Expectativa é que nessa terça-feira, a venda venha a ser concretizada. Ele que não treinou nem no domingo, nem ontem na segunda-feira com o elenco do Vasco da Gama. As partes aí realmente esperam se resolver nessa terça-feira. O clube mexicano que vai comprar os direitos econômicos do Pedro Raul tem pressa com relação à transação e não quer fazer com que essa negociação se torne uma novela. Quer que venha a ser solucionada o quanto antes. Então, exatamente por esse motivo, hoje o Toluca corre contra o tempo para trocar as documentações com o jogador brasileiro Pedro Raul, o ex-atacante camisa 9 do Cruz Maltino, para que o quanto antes essa negociação venha a ser concretizada. Pedro Raul, torcedor de fato, não pertencerá mais ao Vasco da Gama nesses próximos dias e volto a repetir, a expectativa é que hoje venha a sair o anúncio oficial da saída do atleta. Outro jogador que também está por detalhes, de sair é o volante Rodrigo. Informação que tivemos ontem aí é que o volante está muito perto de acertar com Londrina. Para quem acompanha o nosso canal sabe muito bem que um contato que eu tive com o empresário de jogador trouxe que a expectativa é que nessa segunda-feira, no caso ontem, o Rodrigo viesse a definir o seu futuro. Haveria uma reunião entre os empresários do jogador e o Paulo Brax, diretor executivo do Vasco da Gama, queria alinhar, a carreira, pelo menos os próximos passos da carreira do atleta. E nesse momento a informação que temos é exatamente essa, que Rodrigo e Londrina se aproximaram muito de um desfecho e a expectativa é que nessa semana a sua saída venha a ser concretizada. Além da saída do Rodrigo, mais uma saída, do lateral esquerdo Riquelme. O lateral esquerdo Riquelme deverá nessa próxima semana estar acertando o seu empréstimo com um clube do futebol europeu que ainda não teve o seu nome divulgado. O jornalista Lucas Pedrosa trouxe essa informação ontem, confirmou que o Riquelme será emprestado, inclusive sem vestir a camisa do Vasco da Gama nesse ano, já que sofreu uma grave lesão, está há mais de um ano sem vestir a camisa do Vasco da Gama, porém mesmo diante disso, o mercado ainda muito fomentado da Europa, interessado pelo jogador, o Riquelme não permanecerá no Vasco da Gama. E a quarta saída confirmada, Rauan Cruz, que estava por empréstimo junto ao Santos até o final do ano, antecipou a sua rescisão contratual e será um reforço do Ludogorets, da Bulgária. Então, torcedor, em menos de 3 dias, tivemos 4 saídas confirmadas. Pedro Raul, Rauan Cruz, Rodrigo e Riquelme. Esse é o Vasco, em que peças saem e ninguém chega. E antes de entrarmos até no assunto sobre chegadas, fica a dúvida. Quem entrará em campo no domingo contra o Atlético Paranaense, já que não temos um camisa 9? A venda do Pedro Raul? Ok, mas ainda não há peça de reposição. Planejamento, esse organograma, se é assim que eu posso falar, da diretoria do Vasco é tão ruim que os caras vão entrar em campo contra o Atlético Paranaense sem nenhum camisa 9. Pedro Raul estará já no Toluca e o Rauan Cruz na Bulgária. Cara, é surreal o que faz hoje o Paulo Brax à frente do departamento de futebol do Vasco da Gama. E já que estamos falando sobre saída, um nome que poderá sim estar de saída nesses próximos dias é o Luca Orediano. Até o momento ainda não há nada concreto, até porque o Boca Juniors fez sondagem junto ao Vasco nesses últimos dias e foi pedido pelo Vasco da Gama ao clube argentino uma solicitação de um retorno em 72 horas, porque já que houve a chegada do Ramon Angel Dias, é um técnico argentino, igualmente também é o Luca Orediano. O Vasco tem o desejo de saber se essa nova comissão técnica gostará de contar com o futebol do Orediano, do jovem atacante argentino, para o restante da temporada ou não, se vai liberar o jogador para ser negociado com o Boca Juniors. Então, nesse momento, o Vasco realmente pediu aí para que o Boca retornasse em determinado momento com essas sondagens, com essa proposta pelo jovem jogador argentino. Porém, ontem, torcedor, tivemos mais uma informação sobre essa situação, que envolve uma troca amigável entre clubes. O que acontece? Nesses últimos dias, tivemos a confirmação de que o Vasco da Gama teve aí um interesse no Oscar Romero. Esse interesse do Vasco surgiu após uma conversa entre diretoria e Ramon Angel Dias, o novo técnico Cruz Maltino, que deixou bem claro à mesa que gostaria de contar com o futebol do paraguaio de 31 anos de idade, onde inclusive trabalharam juntos na seleção do Paraguai lá nos anos de 2014 e 2015. Ramon Angel Dias gostaria de contar novamente com o futebol desse atleta, porém agora no Vasco da Gama. Esse atleta também pertence ao Boca Juniors e o Boca Juniors nesse momento viu aí essa oportunidade de fazer negócio com o Vasco da Gama envolvendo Oscar Romero e o Luca Orediano.
O Romero tem contrato com o Boca apenas até o final do ano. O Boca não dificultaria numa saída do jogador, até porque não tem o desejo de renovar o contrato com seu atual camisa 10. Então, vendo essa possibilidade de negociação, o Boca Juniors formalizou em um contato com o Vasco da Gama e ofereceu à diretoria cruzmaltina a liberação gratuita do paraguaio Oscar Romero, sem envolver nenhum tipo de valor. Em troca disso, o Vasco iria ceder ao clube argentino o Luca Orediano por empréstimo com opção de compra no final do contrato. Essa foi a proposta colocada na mesa do clube argentino, colocada na mesa do Vasco da Gama pelo clube argentino. Uma ida do Luca Orediano ao Boca e uma chegada de graça do Oscar Romero ao Vasco da Gama, nome pedido pelo técnico argentino Oscar Romero. Caso isso não, aliás, técnico argentino Ramon Arreu Dias. Caso isso não aconteça, não duvide do Boca Juniors dificultar as negociações pelo paraguaio ao Vasco da Gama. Hoje, o técnico do Vasco da Gama tem em mãos, é claro, a possibilidade de análise, o tempo para analisar também a situação do Luca Orediano no dia a dia. Esse pedido do Vasco da Gama foi formalizado no último domingo, houve já um treino domingo, houve um treino ontem e hoje será o terceiro treino que completará as 72 horas pedidas pelo Cruzmaltino para analisar por completo esse jovem jogador de 23 anos que foi a maior compra da história do Vasco. Vamos ver o que irá acontecer. De fato, Oscar Romero é um desejo da diretoria cruzmaltina, é um desejo do novo técnico do Vasco da Gama e esse jogo aí de interesse que o Boca Juniors colocou na mesa do Vasco da Gama poderá, sem dúvida nenhuma, deixar balançado aí o atual técnico cruzmaltino. Vamos ver o que irá acontecer. É um nome que interessa ao Vasco e é um nome que interessa ao Boca. Veremos quem sairá realmente bem sucedido em toda essa história. Mas além de Oscar Romero, o Vasco busca outros nomes no mercado. Vocês devem ter percebido que tem dois novos nomes aí que apareceram na tela do vídeo. Um desses nomes, que está embaixo da foto, é um atleta que hoje está jogando no Inter Miami, Diego Gomes, para quem não conhece. Diego Gomes é um volante que vestia a camisa do Libertad do Paraguai. Esse jogador fechou com o Inter Miami nesses últimos dias. E por que ele está na capa? Porque a informação que tivemos é que esse atleta de 20 anos de idade foi sondado pelo Vasco da Gama nesses últimos dias. Ele era um dos grandes destaques do Libertad do Paraguai nesta atual temporada, com 26 partidas, 4 gols e 3 assistências, e foi o grande destaque da seleção do Paraguai no Sul-Americano Sub-23, que aconteceu, Sub-20, perdão, que aconteceu nesse ano de 2023. Então isso indica que o Vasco ainda está à procura realmente de um volante para repor a saída do jovem jogador Andrés Santos. Assim como o Diego Gomes foi um nome que estava na mesa, Santiago Riz do Huracan também esteve na mesa do Vasco da Gama e o Vasco procura outros volantes no mercado, o que deixa bem claro, torcedor, que o Vasco segue à procura de um volante, o Vasco segue à procura de um lateral esquerdo. A gente já vai entrar nesse assunto do lateral esquerdo Jefferson, que hoje está em negociações em andamento com o Vasco procura 2 centroavantes e o Vasco procura exatamente um meio-campo. São 5 peças, volto a repetir, um lateral esquerdo, um segundo volante, um camisa 10 e 2 centroavantes. 5 reforços que o Vasco tem para procurar num período de apenas 15 dias, até o dia 3 de agosto, que é quando a janela de transferências se fecha. E sobre esse camisa 10, tivemos um nome, informações pelo menos, né, de um nome que foi colocado à mesa da diretoria vascaína nesses últimos dias. Eu falo aqui com vocês do jogador chamado Oliver Munhoz, ou melhor, Oliver Torres Munhoz, jogador de 1,75 m, 28 anos de idade, destro, que hoje veste a camisa do Sevilha. Ele foi campeão da Liga Europa vestindo a camisa do clube espanhol. Foram 44 jogos na temporada, 3 gols marcados e 3 assistências. Além do Sevilha, ele tem passagens aí também por Porto de Portugal, Atlético de Madrid também da Espanha, e onde fez inclusive toda a sua categoria de base. É um jogador de bastante qualidade. E o que acontece? Ele foi oferecido ao Vasco. O Vasco até o momento não tem informações se abriu negociações por esse atleta, mas é um nome que nesse momento está na mesa do Vasco da Gama. Porém não é apenas um nome que está na mesa, né, só do Vasco da Gama. É um nome que está na mesa também de outros clubes do futebol brasileiro. Ontem tivemos informação que o Oliver Torres foi colocado também na mesa do São Paulo. Porém o São Paulo até o momento não abriu negociações pelo atleta, porque o salário dele hoje no Sevilha ultrapassa a casa dos R$1 milhão. O São Paulo teria até um grande desejo, porém para iniciar as negociações gostaria que fosse feito um empréstimo pelo jogador e com parte do salário sendo pago pelo próprio clube espanhol. Essa é a informação que temos. O Vasco nesse momento analisa sim a viabilidade do negócio, até porque é um jogador de bastante qualidade, um jogador de renome. Porém foi exatamente como passamos aqui, postura semelhante
ao do Vasco é igual a que o São Paulo teve no negócio. É um nome que interessa, mas é um nome hoje financeiramente inviável. No salário acima dos R$1 milhão, algo que é claro, né? O Vasco hoje não tem condições de pagar no mercado da bola. Então o Vasco vê a viabilidade do negócio, vê o que pode fazer junto ao clube espanhol pela contratação do atleta, já que ele foi colocado à mesa do Vasco da Gama e também de outros clubes do futebol brasileiro, é importante falar, por meio de intermediários. Nome grande, um nome que interessa e que o Vasco busca aí no mercado da bola. Vamos ver o que irá acontecer, com toda certeza teremos mais informações nessa tarde de terça. É uma peça carente hoje no elenco do Vasco da Gama e é um nome que se encontra na mesa da diretoria. E diferente do Oliver Torres, o Vasco avançou por um nome nesta última segunda-feira, né? Lateral esquerdo, Fernando. O Vasco nesse momento avança nas contratações do jogador. O Vasco, como a gente trouxe alguns minutos atrás, vai emprestar o Riquelme ao futebol europeu e busca uma peça de reposição. Essa peça de reposição é o lateral esquerdo, Fernando, que hoje pertence ao Atlético Goianiense. O Vasco buscará um empréstimo junto ao clube goiano até o meio do ano que vem. Inclusive ontem mesmo o Fernando já deu informações sobre essa situação junto ao Gui Abraão. Ele falou assim, ó: recebo bem o interesse do Vasco, fico feliz porque é um clube grande. Se tudo der certo, vou focado em ajudar a deixar a zona do rebaixamento. Se tudo der certo, vou ajudar o Vasco a sair dessa situação. Então o jogador que está parecendo estar bastante empolgado e dentre todos os nomes que trouxemos é algo realmente mais concreto. Tudo indica que Jefferson será o quarto reforço do Vasco nessa janela de transferências. Sonhamos aí com Lanzini e acordamos com lateral esquerdo Jefferson. Que fase vive o nosso Vasco da Gama. Porém, o Ramon Dias, como a gente colocou lá na capa do vídeo, também está começando a indicar novos nomes. Ele que foi oficializado nesse último sábado, ontem deu a sua primeira entrevista coletiva como técnico do Vasco e hoje trouxe um analista de desempenho, o Damian Paz, para ajudar o Vasco da Gama a buscar reforço no mercado. Para quem não conhece, Damian Paz é um profissional de 36 anos de idade, trabalha com o Ramon Dias há 10 anos já, e é o responsável por abastecer o treinador com informações dos treinos, jogos, individualmente e coletivamente dos seus adversários, dos seus atletas do Vasco da Gama, nesse momento é claro, e também é claro, ajudar a mapear reforços no mercado. Ontem o canal Atenção Vascaínos trouxe a informação que, o jornalista Wagner Fernando, lá do Esporte News Mundo, trouxe a informação que além do Damian Dias, o Vasco também tem nesse momento, junto com a chegada do Ramon Dias, outros analistas nesse momento dentro do CT Moacir Barbosa. Essa é a informação que nós temos. Profissionais que vieram junto à comissão técnica para indicar jogadores dentro da realidade do clube. Além das negociações que hoje já estão iniciadas, o Vasco buscará nesses próximos dias iniciar novas negociações a pedido do próprio treinador. Ou seja, torcedor, mais nomes com toda certeza serão sim especulados nesses próximos dias, pois temos hoje dentro do CT Moacir Barbosa um profissional trabalhando pelo Vasco da Gama, amando a pedido, a ordem do atual técnico argentino de 63 anos de idade. Então, vamos ficar ligado, a expectativa é que reforços de mais calibre cheguem, exatamente porque agora não temos apenas o Vitor Bastos, que é o coordenador de análise, trabalhando internamente. Teremos também profissionais do próprio técnico argentino trabalhando em prol dos reforços do Vasco da Gama. Deixa aí, é claro, sua opinião se você está animado, né? Se você acha que esses profissionais do próprio técnico argentino poderiam ajudar mais do que hoje já ajudam os do próprio departamento de futebol do Vasco da Gama. E, gente, só para finalizar o vídeo aqui, rapidinho, informações sobre CT Moacir Barbosa, pois além das pinturas que já foram iniciadas nas arquibancadas de São Januário, o Vasco também vai reformar os vestiários do nosso centro de treinamento. Informação importante aí para trazer a vocês. Pintura já foi iniciada nas arquibancadas e agora o nosso vestiário, enfim, do CT será reformado. E falando em arquibancada de São Januário, Vasco está bastante otimista para que no próximo domingo tenha público em São Genu. O Vasco nesse momento está sim otimista para conseguir o efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportivo e já ter público, mesmo diante de uma decisão da Justiça Comum, não em São Januário, mas em outro estádio. Falei besteira. São Januário está fechado pela Justiça Comum, então vai ter a expectativa de ter público, porém, em uma outra arena, em um outro estádio. Quem sabe Maracanã, dependendo da situação, levar o jogo para Volta Redonda, levar o jogo para outro local, Cariacica no Espírito Santo, não sei. O Vasco buscará, claro, um estádio, mas o Vasco sim tem aí o otimismo de conseguir esse efeito suspensivo e levar público ao estádio nessa próxima rodada contra o Atlético Paranaense de Campeonato Brasileiro. Vamos ver, expectativa grande para que a estreia do Ramon Dias venha a ser ao lado do torcedor Cruz Maltino.
A gente fica por aqui, hein? Esse foi o Acorda Vascão. Apenas o primeiro vídeo desta terça-feira. Já já estaremos de volta com Fala Gigante, contando com a presença de todos vocês. E como sempre falamos aqui, se inscrevam no nosso canal. Vamos junto aí agora pelos 110 mil inscritos. Se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos, saudações vascaínas.